Boa noite, Diniz. Parabéns pela vitória. Boa noite. Jean, do canal Atenção Vascaínos. Diniz, hoje os primeiros 10 minutos, talvez foi o único momento no jogo que o São Paulo tentou marcar muito forte a saída de bola do Vasco e o Vasco teve paciência para sair dali. Em alguns momentos o Nuno, o Coutinho, tinha a possibilidade de puxar o contra-ataque e ficava com a bola. Não tinha essa vontade de chegar sozinho lá na frente e arrastar. Você vê que hoje, chegando em bloco compacto, como o Vasco fez durante o jogo, talvez foi o primeiro sinal da identidade do Diniz agora nesse retorno ao Vasco? Não, primeiramente, boa noite. Eu não acho que foi o primeiro sinal, muito pelo contrário. Eu acho que o primeiro sinal foi muito claro lá na Argentina. O time, tinha falado que foi a minha melhor estreia. Acho que contra o Fortaleza teve muita coisa, contra o Melgar teve muita coisa, e contra o Red Bull teve muita coisa positiva no Vasco. A gente, contra o Red Bull, a gente fica muito preso ao resultado, mas a gente finalizou 20 vezes contra 4 do Red Bull. Talvez tenha sido o jogo que o Red Bull, nos últimos, 40 jogos, finalizou menos. Então eu acho que não é porque a gente ganhou de 3-0, que nesse jogo especificamente a gente teve coisas da minha identidade. Eu acho que aos poucos o time vai melhorando. Se falar assim que foi a vitória mais contundente, eu acho que sim. Eu acho que a gente podia ter feito até mais gols. Ganhar aqui no Morumbi é difícil para todos os times. O São Paulo perde muito pouco jogo aqui historicamente. Então a gente tem que celebrar e saber que foi uma vitória fruto do trabalho de muita gente. Talvez trocar o primeiro sinal pela maior identidade, foi isso. Na hora de formular a pergunta, acho que hoje foi a maior identidade. Então, mesmo assim, não sei se foi a maior identidade. Eu acho assim que eu costumo dizer também que a minha identidade, as coisas principais, é o time ser solidário, por ser bastante agressivo, um time corajoso. Eu acho que essas coisas a gente tem tido e a gente vem melhorando. Obviamente que esses 10 dias beneficiaram a gente para treinar. A gente teve quase que todo mundo o tempo todo, ninguém no DM, tem que enaltecer o Departamento de Saúde e Performance do Vasco, que é excelente. Assim como as outras pessoas que compõem aí o ambiente do Vasco, que a gente fala pouco sobre esse pessoal, massagista, segurança. O Vasco tem talvez além da sua torcida, que é o maior patrimônio do clube, e o nosso maior craque, a gente tem um ambiente interno onde todo mundo verdadeiramente tem importância. Os jogadores percebem isso, qualquer um que chega no Vasco sabe que as pessoas que compõem toda a estrutura do Vasco, ou que a gente tem de mais rico lá dentro. Então, eu acho que essa foi uma vitória de muita gente. E a gente espera que muita gente consiga cada vez estar mais conectado, ajudar os jogadores a performarem para trazer alegria para a torcida. Diniz, aqui à sua direita, Luiz Fabiani da Rádio Bandeirantes. Boa noite. Primeiramente, muitos técnicos brasileiros suplicam por pausas, por período de recuperação, período de treinamentos, e agora você terá esse período à frente do Vasco no primeiro grande intervalo de jogos. Isso, após uma vitória tão expressiva como essa, uma pausa, ela é positiva ou ela é negativa? E também, uma segunda, se você me permitir, se você teve alguma conversa individual com o Felipe Coutinho a respeito da renovação de contrato dele com o Vasco. Obrigado. Começar pelo Felipe, eu acredito que as coisas vão andar e ele vai ficar aqui com a gente. É o desejo dele, é o desejo do Vasco, o desejo da torcida, é o meu desejo. Ele também está só no começo dessa nova trajetória, eu acho, com a minha presença. Eu tenho muita conexão com o Felipe, sou um grande admirador, sempre fui, do talento dele e da pessoa dele cada vez mais que eu vou conhecendo, me aproximando. Um jogador do talento dele tem a humildade que se equipara ao talento. Então, acho que ele tem muita coisa para oferecer ainda para a torcida do Vasco e futebol brasileiro. Eu costumo dizer que jogadores como o Felipe sempre é um presente no futebol brasileiro. Hoje ele fez uma partida gigante. E dia do aniversário dele, dia dos namorados, uma partida simbólica que eu acho que ele não vai esquecer tão cedo. Aqui, professor. Alan Santos, do BTV Esportes. Parabéns pela vitória, sabe quanto eu admiro o seu trabalho. Eu tive a oportunidade de fazer essa mesma pergunta em 2 momentos distintos da sua carreira. Um momento você estava sendo campeão da Libertadores e no outro momento você estava se despedindo ali nessa saída do Fluminense. E agora eu volto a perguntar no Vasco da Gama. Como equilibrar título,
performance e resultado dentro de um futebol brasileiro onde o resultado sempre vem à frente da performance, e hoje o Vasco, além do resultado, conseguiu a performance. Eu acredito que, pelo menos naquilo que eu procuro passar na minha vida, a performance ela sempre antecede os resultados. Não vou falar sempre, mas quase sempre. Então eu sou um cara muito focado naquilo que a gente tem um poder maior de ter controle, que é o trabalho para performar. Às vezes tem uma performance boa, eu repito, contra o Red Bull a gente não mereceu perder o jogo. Sobre nenhum aspecto do jogo. O único aspecto do jogo que a gente mereceu perder foi que eles tiveram muita contundência. Mas a equipe produziu, e aquilo, quando a equipe produz e performa, aquilo é um sinal que as coisas, se a gente persistir e ir ajustando cada vez mais o time, as vitórias elas vão aparecer. Então essa vitória de hoje, eu acho que ela é o resultado de uma causa muito maior. O futebol ele é meio certo, a gente podia jogar hoje, o dia que jogou ele não é um jogo, mas a bola não entra. Mas se não entra, a gente vem com uma chuva de críticas, porque não entrou e parece que tudo é ruim. Eu insisto sempre nisso. É bom falar quando ganha, porque é a mesma coisa quando perde. A gente é muito focado no resultado. É muito foco no resultado. E o resultado ele é muito importante, mas ele não é a única coisa do futebol. E quando a gente fica só no resultado, a gente às vezes perde o melhor da festa, porque a gente não vai... O que faz a gente ter resultado de maneira consistente é uma outra coisa. Que é ter trabalho, você enxergar os sinais. E aqui, de maneira especial no Brasil, a gente não consegue enxergar os sinais quando o resultado não vem. Então a gente fica muito preso, o que ganha é bom, o que perde é ruim. E a gente patina, a gente não consegue ampliar o nosso olhar. Hoje ele foi um resultado que ele foi condizente com aquele que a gente performou. O Red Bull, repito, não foi condizente, mas o time não foi mal. Só quando você vai contra o Red Bull, numa entrevista como essa, você tem que ir com muito cuidado para as pessoas você não ser mal interpretado. Então, como eu fui cuidadoso naquela entrevista, de falar assim, a gente tentou. É tão difícil ganhar aqui do Morumbi, como é difícil a torcida do Vasco em São Januário estar perdendo de 2-0 e não conseguir vaiar o time. Então aquilo foi um grande sinal que eu falei para os jogadores, a gente ia se afundar, a gente fez bastante coisa boa. E eu espero, e eu acredito muito que a gente performando assim, a gente vai conseguir ter bastante resultado. E não respondi só a outra pergunta que você perguntou dos treinamentos, eu acho que a janela dos treinamentos ela vai ser importante para a gente. Se eu gostaria de ter jogos sequenciais, eu preferia ter uma pausa para dar mais treinamento para todo mundo. Eu acho que o time com mais treino ele tende a encorpar para encarar a temporada que depois que parar vai ser muito dura até o final do ano. Aqui. Diniz, parabéns, boa noite pela vitória. Uma pergunta. No jogo contra o Bragantino foram 20 finalizações, 4 no gol. Eu estou com os números aqui, foram 14 finalizações, 9 no gol. Foi uma prioridade nesse período de treinamento, finalização, que o Vasco estava deficiente? Não, assim, esse negócio também da finalização no gol é uma coisa que, às vezes, quando você vai apreciar as finalizações, contra o Bragantino, a gente teve cabeçada para fora de dentro da área pequena, que é uma chance muito mais real, às vezes, do que um chute. O cara chuta lá do meio do campo e é contabilizado como uma finalização. O número melhor para analisar esse tipo de coisa é a expectativa de gol. A gente teve uma expectativa de gol alta contra o Bragantino. A gente teve finalizações de cabeça, teve umas 5 dentro da área, que todas elas não tinham possibilidade de sair gol. Eu acho que uma só foi no gol. Então, hoje a gente finalizou um pouco menos, a gente finalizou dentro do gol, mas a gente também teve bastante chance de marcar. Muita finalização de perto da área ou de dentro da área. Aqui, Diniz. João Silva, do canal Colina em Foco, parabéns pela vitória. Obrigado. Se me permite 2 perguntas. A primeira, amanhã você completa 1 mês que você comandou o Lanús, ou seja, da sua estreia. Eu queria que você avaliasse esse primeiro mês de trabalho, tendo em vista o que você conseguiu. Ao meu ver, você cumpriu suas metas, digamos assim. Imagino que possa ser as mesmas que você também identificou. O Vasco vai para uma pausa fora da zona, classificado na Copa do Brasil, classificado para os playoffs da Sul-Americana. Queria que você fizesse um balanço sobre esse primeiro mês, as dificuldades que você passou, e também agora uma outra pergunta, tenho muita curiosidade, do que vai fazer o Diniz nessa... Vai ganhar férias, vai trabalhar, já teve contato com o Admar Lopes, o novo diretor de futebol, como é que você projeta, enquanto os jogadores vão estar curtindo, o que você, Fernando Diniz, vai estar fazendo? Eu vou ficar um pouco com a minha família,
aproveitar a minha esposa, aproveitar para desejar um feliz Dia dos Namorados, que já passou, né? Para Simone, minha esposa querida. E eu vou aproveitar um pouco a minha família e a gente não para de trabalhar. O que vai fazer aí nessa janela de bastante tempo, né? O Edmar está chegando, ele vai ser muito bem recebido aqui, tenho certeza que ele vai vir para somar e ajudar o Vasco. E em relação à pontuação, o que você falou da performance, dos objetivos conquistados, eu acho que a coisa principal que eu vejo no Vasco, que foi que me motivou a vir para cá, uma das coisas, que eu via muito potencial no time. Acho que era um time, naquele momento, subaproveitado. Muitos jogadores que podiam andar mais para frente, né? E eu vejo, o que mais positivo, eu vejo os jogadores em franca evolução, um crescimento muito positivo. E isso só confirma a intuição que eu tinha quando via o elenco do Vasco. E é bom sempre falar assim, do Vasco, que a presença assim, do Felipe e do Pedrinho, do Amodeu também, mas eu especificamente falo do Clauber, mas do Felipe e do Pedrinho são pessoas que tinham conexão com o meu trabalho, desde sempre. E isso facilita muito, porque são pessoas que acreditam, assim, sempre tiveram assim, um olhar com mais profundidade sobre aquilo que eu fazia. Então esses dois personagens, eles acabam tendo muita influência naquilo que eu estou fazendo no Vasco e naquilo que eu vim fazendo no Vasco. É muito bom sempre ressaltar isso. Diniz, aqui, boa noite. Henrique Viotti, da Rádio Craque Neto. Diniz, até aproveitando para falar um pouquinho, além da pausa para o futebol, tem agora uma janela de transferências. O quanto é importante essa janela para você, para poder montar um pouco mais o elenco à sua afeição, e o quanto ter um novo diretor de futebol, um novo diretor para gerenciar o futebol, atrapalha nesse sentido para contratação de atletas? Não, eu sou muito contente com o elenco do Vasco. A gente vai fazer movimentos muito pontuais. Vocês sabem que o Vasco tem um orçamento com limitação e as pessoas são responsáveis, estão honrando seus compromissos, estão pagando em dia. Então a gente vai fazer os movimentos que forem possíveis serem feitos. Então, assim, a chegada do diretor que está vindo, eu tenho bastante convicção que ele vai vir nos ajudar com a experiência que ele tem. E as pessoas também que estão no Vasco são excelentes do departamento de futebol. Então, a gente tem já uma comunicação muito limpa e sintonia naquilo que a gente pensa do futebol, que pensa do jogo e extrapolando a isso o que pensa sobre a vida também. Obrigado, Diniz. Valeu.